Fala, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula de número 7 aqui do nosso curso de ABAP, a iniciativa ABAP. Então, pessoal, eu tenho alguns avisos para dar a vocês, que é o seguinte. Eu fiz alguns testes aqui de áudio, né, com esse microfone aqui, com outro software aqui para diminuir um pouco o ruído. Mas assim, gente, hoje o som ele vai estar bem estourado mesmo, porque eu tentei deixar o mais baixinho possível e eu coloquei ainda um filtro por cima. Então, vai ficar estourado, porque a vizinha está escutando o áudio muito, muito, muito alto. Quer dizer, a música dela lá tá alta pra caraca. Tá bem alta mesmo. E eu fiquei com medo de isso daqui sair no fundo aqui do meu som. Então, se ainda assim sair, né, algum fundo, de repente algum barulho mais agudo, que pelo menos o grave ele se dispersa melhor do que o agudo, né? Então, vamos ver, né? Vocês depois me avisem se escutaram alguma música aí esquisita no fundo. Não sou eu, tá? Eu sou roqueira, pelo amor de Deus. Então, bora lá, gente. Hoje a gente vai ver de novo aqui, continuando aquela parte lá de declaração, tá? Só que hoje a gente vai entender ali um pouquinho melhor. A gente até viu isso, né, na aula anterior, né? Declarando ali a variável com data, declarando, acho que a gente só declarou parâmetro, na verdade, né? Mas beleza, hoje a gente vai ver um pouquinho aí de data, type, types, like. A gente vai entender aí o que que é uma estrutura e o que que é uma tabela interna. Tá bom, pessoal? Lembrando aí, né, os nossos patrocinadores aí, o melhor emprego do mundo e grandes projetos que está patrocinando aí tanto a parte dos acessos para os alunos, quanto a parte também de quem vai comprar, né, que deixou bem mais barato aí para quem quiser. Tá aqui na descrição do vídeo, tá o link para você comprar o seu acesso, bem baratinho aí. Você vai ter acesso ao nosso ambiente aí durante 12 meses, tá? Para você treinar o ABAP. E também você vai ter direito a fazer a provinha, né, ao final do nosso curso, tá? Que vai te dar aí o certificado. E com esse certificado você vai marcar a mim e ao Paulo, do Melhor Emprego do Mundo, e ele vai entrar em contato com você para te dar uma mentoria aí 0800, gratuita, tá? Para você aí decolar na sua carreira aí dentro da área de SAP, beleza? Então vamos lá. Então, beleza, gente. Vamos ver aqui um pouquinho aqui dos tipos de variáveis. Apesar de que a gente viu um pouquinho na última aula, tá? Mas teve algumas coisinhas aí que eu esqueci, que eu passei reto, tá? Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui, ó, elementos de dados. Então, antes de eu começar a falar sobre o assunto aqui dessa aula, propriamente dita, eu quero dizer uma coisa. Se você ainda ficar com dúvida depois de ver essa aula aqui, tente assistir mais duas vezes, tá? Porque eu sempre falo para os meus alunos, tanto faz se é aluno aí do curso de SAP, alunos aí da parte aí de matemática, da parte de concurso público para TI, eu sempre falo o seguinte, que é interessante que você assista o mesmo vídeo aí 3 vezes, né? Utilizando aí a regra de 3, porque ele vai fixar melhor na sua cabeça, tá? Porque a primeira vez que você vê algo novo, você fica assim, leva um susto, né? Aí eu, caraca, eu nunca vi isso na minha vida. Então, geralmente, o nosso conhecimento, ele retém ali bem pouquinho quando a gente vê algo assim novo pela primeira vez, né? Aí, quando a gente olha de novo, aí eu, isso aqui eu não tinha entendido a primeira vez. E quando é a terceira, então, faz um boom assim na mente, né? Ela explode. Que aí, quando você já começa a entender melhor sobre aquele assunto, tá? Então é mais ou menos assim que eu faço também, só que às vezes a minha regra de 3 acaba indo para 4, para 5, para 6, dependendo aí do que eu estou estudando, tá, gente? Então, dependendo das coisas, uma coisinha você vai ter que estudar mais do que a outra, né? Umas coisas você assimila com mais facilidade, outras nem tanto, né? Isso daí é comum, não é porque você é burro, é nada do tipo, tá, galera? Aqui não tem ninguém burro, não, não é? Aqui a única diferença são os dias. Eu aprendi a BAP dias, anos antes do que vocês, tá? Então, aqui a nossa única diferença aqui só é o tempo, tá? Beleza? Então vamos embora ver aqui o que que seria elemento de dados, tá? E domínio. Esses dois carinhas a gente vai ver um pouco mais para frente, talvez não nessa aula, tá? Mas eu já quero dar o conceito deles, tudo bem? A gente vai falar mais sobre eles quando a gente acessar a transação SE11, tá bom? Então vamos lá, gente. Elementos de dados. Objeto que descreve o tipo de dados e significado semântico de um campo da tabela. Então, ai, Fabiola, não entendi. Calma, calma. Quando a gente entrar na SE11, tudo vai se esclarecer, que aí já vai ser a próxima aula, tudo bem? E domínio, ele define intervalos de valores válidos para os campos. Campos semelhantes podem ser agrupados em um domínio. Mudar esse domínio muda todos os campos. Então, assim, pessoal, imagina um domínio. Você tem um domínio profissional dentro da sua empresa. Esse profissional ele pode ser um professor,
ele pode ser um consultor, ele pode ser um especialista, pode ser a secretária. Então, assim, você tem ali um domínio quando você cria, sei lá, um profissional na sua tabela aí, no seu banco de dados. E aí você escolhe um desses 4 valores, tá? Então, por exemplo, qual que seria um domínio interessante para o alfabeto? Seria A, B, C, D, E, F, entendeu? Então, é mais ou menos isso daí, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora, beleza. Temos aqui, né, os tipos de dados padrão aqui dentro do nosso SAP, aqui no nosso ABAP. Então, quando a gente declara uma variável do tipo i, ela vai ser ali um integer de 4 bytes, tá? Se for do tipo f ali, tá? Aí do tipo c, aí do tipo n, aí tem ali string, aí tem xstring, aí tem aí o x, o d, o t e o p. Então, assim, seria interessante que você testasse todos eles, tá? Vai ficar aí como dever de casa para vocês, tá? Testa aí todos esses caras, tenta criar algum parâmetro, ver o que acontece, o que não acontece, tá bem, gente? Então, assim, o interessante é que vocês sejam proativos e sejam curiosos, tá? E agora sim, pessoal, vamos ver aqui como é que se declara, né? Utilizando esse comandinho aqui, data, ou data. Declarar suas próprias variáveis ou atributos de instâncias de classe. Então, temos ali a sintaxe data, e aí você dá um nomezinho aqui da sua variável, aqui no caso está o var, desculpa, eu voltei, e aí você dá um type e você coloca o tipo, que aí vai ser i, c, x, d, t, string e por aí vai. Ou você vai utilizar o like, depois aqui da variável você vai colocar like, algum objeto de dados, tá? Então, type ele é utilizado o quê? Para tipos de dados. E o like é para objetos de dados. Fabiana, qual é a diferença? Calma, que mais para frente a gente vai ver essa diferença, tá? Dentro já do ABAP. Então, temos aqui um exemplo. Eu estou criando aqui uma variável CEP. Eu já coloquei esse LV aqui, que significa local, variável local, tá? Que aí deixamos em inglês. E o tipo dela vai ser aqui do C, tamanho 10. Fabiana, mas na outra aula você mostrou um tal de char 15. Eu posso utilizar daquele jeito? Sim, você pode. Eu também posso utilizar desse jeito aqui? Também pode, tá bom? Sem problemas. E agora, vamos ver aqui a diferença aqui de data para types, para type e para like, porque isso daí enrolou muito a minha cabeça. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos com isso daí enrolado, até eu conseguir entender bem isso daí, porque eu falei para vocês, né, que ninguém parou para me ensinar a BAP, né? Então, assim, eu olhava como é que estava o código, né, das outras aplicações, dos outros programas, e eu ia lá e ia dando Ctrl+C, Ctrl+V no meu programa lá. Então, às vezes eu via declarações com type, aí do nada eu vinha com like, aí tinha um tal de types aqui no plural, eu ficava assim, gente, mas que dia achei isso? Bagulho esquisito, né? Mas aí eu ia, né? Eu ia junto com o fluxo lá, né, do rio, né? Então vamos lá, gente. O data aqui ele declara variáveis e também tabelas internas, tá? Fabiana, o que é uma tabela interna? A gente vai ver ainda nessa aula o que é a tabela interna, tá? Não fique ansioso. Temos aqui o type que ele define, ele pode definir o que é uma variável e de que tipo ela será quando criado nenhuma memória alocada. E esse type ele também define o tipo. O que seria esse tipo, Fabiana? Você acabou de falar do type ali em cima. Quer dizer, esse type aqui define o que é a variável, tá? Beleza? Já estava falando do de baixo ali, eu olhei aqui para o types e acabei falando type, né? Então, o type, pessoal, ele cria uma estrutura. Ele cria um tipo de estrutura, tá? E a memória é alocada assim que é definida. E o like é usado para se referir a variáveis locais, tabelas, variáveis globais também, tá? Que a gente vai ver melhor o que seria local, o que seria global. Quando a gente acessar esse E11, cara, vai ficar tudo mais assim, pum. Entendi agora o que a Fabi estava falando na aula anterior, tá? Então, por enquanto, vamos entendendo um pouquinho o que seriam essas coisinhas aqui, tá? Então, por exemplo, temos ali a diferença ali de data e types, tá? Com S no plural, tá? Então, o data, ele, por exemplo, ele cria aqui de forma individual. Fabiana, mas não estou entendendo bem o que seria essa forma individual. A gente vai ver no SAP, tá? E o types, ele pode definir de maneira coletiva. Então, bora no SAP lá ver um exemplo. Deixa eu só abrir aqui uma janelinha nova no SAP e eu já vou mostrar para vocês aqui na tela. Beleza, deixa eu colocar aqui. O meu tá vermelhinho porque na outra aula eu tinha escolhido lá o red, né?
E aí, acabei deixando assim mesmo. Então, vamos acessar nossa transação SE38. Beleza? E agora, pessoal, vai ser aqui o nosso exercício 3, tá? ZRMM user 00, no caso, quem for o 15 vai ser o 15, underline, exercício 03, tá? E vamos criar. E aí, aquela mesma coisa, a gente vai botar um título aqui. Coloca aqui, exercício 3 da aula 7, tá? Deixa aqui o tipo programa executável, tá? De boa aqui. Clicamos em gravar. E aí o pacote, é só dar o espaço, porque provavelmente você já usou o pacote, tá? E aí a gente salva, grava aqui. E agora sim vem a request, tá? Que essa daqui é minha, tá? E a gente avança e vai abrir aqui o editor do ABAP. Gente, a música tá alta. Tá alta. Meu Deus do céu. Pior que toda pessoa que coloca música alta é sempre esse funk horroroso. Nunca é um rock, um pop, nunca é coisas assim, né? Sempre essas músicas ruins, com esse som ruim estourando. Aí, infelizmente, meu som vai ficar aqui estourando também. Que de vez em quando eu vou até tentar falar mais alto para poder abafar. Tá bom, gente? Então vamos embora criar aqui. Por exemplo, a gente está vendo aqui sobre data e types, então vamos embora escrever aqui, ó, mostrando aqui data e types, tá? Então a gente vai criar. Deixa eu só tirar meu braço aqui que está meio torto. O fio aqui do negócio aqui está me atrapalhando. Beleza, agora ficou melhor. Vamos lá, gente. Vamos criar aqui várias variáveis aqui. Então, vamos criar aqui uma variável local, tá? Então, esse daqui já é o nosso né, padrão, tá? De nomenclatura para variáveis locais dentro do seu programa, tá? LV underline o nome da variável, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos digitar aqui first name, seria aqui o primeiro nome, tá? Vamos deixar em inglês aqui por enquanto. E vamos deixar todo mundo aqui tamanho 20, por exemplo, tá? Então, eu vou criar aqui outras variáveis que vão ser tudo tamanho 20 também. Beleza? Então, essa daqui, por exemplo, vai ser o que? O nome do meio. Eu dou um Enter aqui. Aí, por exemplo, essa daqui vai ser o último nome, last name. E aí, por exemplo, aqui vai ser o... Deixa eu ver aqui. A gente está botando em inglês, vamos botar aqui endereço 1, tá? Tamanho 20 também. Ah, Fabiana, você não está botando nenhum type aqui, é assim mesmo? Calma, gente, isso daqui a gente está criando uma variável que é o tamanho 20. Ainda não importa qual é o tipo dela, se vai ser inteiro, se vai ser caractere, string, etc. A gente só está só se preocupando em criar aqui uma variável. Isso daqui só é um teste para a gente fazer, tudo bem? Então, vamos deixar isso aqui e o finalzinho a gente coloca o ponto, tá? E a gente verifica aqui. Aí, verificamos. LF name já foi declarado. Ah, já foi declarado aqui. Aqui era para ser last name, tá? Então, beleza. Então, vamos verificar o nosso código novamente. Ok. Criamos aqui variáveis. O data cria variáveis, o tabela interna e assim por diante, tá? Ele cria mesmo. A gente consegue usar no nosso programa, tá? E agora a gente vai criar um tipo, tá? Então, vamos botar aqui, já até aparece aqui types. Vamos botar aqui o 2 pontos. E para o tipo, pessoal, a gente coloca TY, tá? Esse daí é o nosso padrão de nomenclatura para tipos. E vamos deixar aqui, por exemplo, o STR, que é aqui que é string, tá? E vamos colocar aqui um tamanho 15. Então, pessoal, esse tipo aqui que a gente criou, você imagina uma tabela do Excel. Tem várias células, várias linhas, né? E várias colunas. Então, você imagina uma célula. Esse tipo que a gente acabou de criar é como se ele fosse ali uma célulazinha, um quadradinho lá dentro da sua tabela lá do Excel, tá? Eu tô falando Excel para ficar mais fácil de vocês abstraírem, tá? Então, beleza? Então, vamos embora criar aqui mais coisinhas, né? Então, a gente vai simplesmente copiar esse cara aqui, que já está aqui, e vamos copiar aqui para baixo, para vocês entenderem o que eu quero fazer. Beleza. Só que agora, pessoal, por exemplo, se o seu usuário for o 15, você coloca o 15 aqui no final, só para ficar diferente do de cima, porque se eu verificar,
ele vai dar erro falando que eu já tenho variáveis que já foram declaradas. Gente, agora começou uma chuva aqui. Ai, prefiro mil vezes barulho de chuva a barulho de funk, que bosta. Desculpa, gente, falar. Eu não era nem para ficar falando essas palavras aqui, que o YouTube ele não gosta, né? E eu prefiro falar, né, palavrinhas melhores, né, para vocês, né? Porque se depender de mim, tudo que eu falo é cocôzinho, né? Quando eu dou aula, eu até tô conseguindo me livrar. É a primeira vez que eu falo cocôzinho durante a nossa aula de ABAP, ó. A Fabiana, o que é isso de cocôzinho? Eu sempre falo assim, então, pessoal, vocês colocam esse cocôzinho aqui, o data, e aí vocês colocam esse cocôzinho aqui, 20. É coisas assim, gente, que eu falo. É mania, desde a época da graduação em matemática, que eu falo cocôzinho. Então, pessoal, a gente vai botar aqui um type. Só que esse type, esse campo aqui, ele vai ser do tipo type desse tipo aqui que a gente criou aqui em cima. Então, ele vai ser tipo o tipo que a gente criou aqui em cima. A princípio, é esquisito isso aqui que eu estou falando, mas vocês vão entender daqui a pouco o porquê de eu estar colocando isso aqui. Vocês vão entender, tá? Deixa eu só colocar em todos aqui. Aí vai ficar legal aqui o que eu quero explicar para vocês. Ai, daqui. Tá bom? Aí vocês dão um espaço para deixar tudo alinhado, vai ficar tudo alinhadinho assim, bonitinho, tá? Mas isso daí é toque de programador, é porque eu sempre via o pessoal fazendo isso nos códigos, aí eu acabei adotando para mim também. E aí fica bonitinho, né? Que a primeira coisa que você faz é sair declarando as suas variáveis, né? Para você poder utilizar no seu programa. E aí quando você deixa assim, pô, parece que já é 10% do programa tá pronto, né? Então, bora lá, pessoal. Deixa eu só verificar aqui de novo, para mostrar para vocês. Aqui não está dando erro, tá? E aí, beleza. A gente pode até salvar aqui, mas não precisa nem ativar, não, pessoal. Isso daqui é mais para teste. Depois, no final, vocês podem ativar, né? Ou vocês podem ir ativando, né? Para quem não gosta de ficar olhando essa palavra inativa aqui aparecendo na tela. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês. Teve um aluno que teve uma dúvida nessa tela aqui, tá? O que está acontecendo aqui? Quando você ativava, não aparecia essa tela aqui. Por quê? Porque você só tinha apenas um e somente um programa que estava inativo na sua chave de usuário, que é o user, sei lá o que aí da vida, tá? BAP user alguma coisa, tá? Meu aqui é o 00. Só que eu tô com dois programas inativos, o exercício 02 e o exercício 03, que é o que eu acabei de criar. Mas só que a gente só quer ativar o 03. Então, olha só, ele já até marca aqui, ó. Tá vendo esses quadradinhos aqui? É para você marcar, ó. Qual que você quer ativar? Ou você pode colocar todo mundo aqui para ativar logo de uma vezada só, pá. Ou você ativa somente o que você quer, o que você está mexendo naquele momento, tá? Então, tá vendo aqui embaixo que nós temos aqui esse terceiro botão que é o marcar tudo? Se você clicar nele, ele vai marcar todos ali. Se você clicar nesse outro aqui de marcar tudo, ele vai desmarcar todo mundo, tá? E aí você pode marcar só o 3 aqui. E aí você vai dar um avançar, que você vai ativar somente o programa do exercício número 3, tá? É porque no meu usuário lá 00, eu tenho dois programas que estão inativos, que é o exercício 02 e antes aqui de eu ativar era o exercício 03, agora eu só tenho 02. Então, toda vez que eu tentar ativar o 03, ele vai me mostrar aquele pop-up ali, avisando que eu também tenho outros programas que estão inativos, tudo bem? Então, é legal que ele já avisa. Então, pessoal, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Quando eu falei que, poxa, ele cria ali de uma maneira individual o data, né? E o tipo de uma maneira ali coletiva, né? Então, o que significa? Que, por exemplo, você criou todo mundo aqui com tamanho 20, mas, poxa, todos eles deveriam ser tamanho 50. E aí, se você tiver 1000 variáveis, você vai ter que ir de uma em uma, colocando lá 50, de uma em uma. Agora aqui, utilizando o tipo, já que essa variável aqui é desse tipo aqui, que é tamanho 15, simplesmente você precisaria só mudar aqui. E aí, todo mundo aqui já seria tamanho 50. Já seria todo mundo ali tamanho 50, de uma vezada só. Tá bem? Então, eu vou ativar todo mundo aqui. Deixa eu ver. O usuário já está processando 02. É porque eu estou com o outro aberto aqui. Deixa eu só ativar esse aqui também. Que aí vai parar de aparecer aqui pra gente. Beleza, agora vai parar de aparecer.
Então, pessoal, isso daí é assim, a principal diferença, tá? Mas aqui o tipo que a gente criou é somente uma célulazinha ali da tabela, tá? Depois a gente vai ver aqui com mais calma o restante das coisas, tá? Então a gente já viu aqui um exemplo. Beleza, vamos embora ver o outro aqui, type e like. Então, pessoal, o type, que foi esse cara aqui que a gente acabou de ver, o type no singular, gente. Esse carinha aqui, ó. Que aqui a gente pode usar type e pode usar like, tá? Mas só que tem uma diferença crucial entre os dois. A gente vai ver aqui agora. Type geralmente utilizado para referenciar um data type existente. Pode ser ali um tipo elementar, uma string, um inteiro e por aí vai. Naquele slide anterior que a gente mostrou. E o like, geralmente utilizado para declarar dados com referência a data objects, objetos de dados existentes dentro do seu código, pode ser local ou fora dele, global. Então, de novo, bora lá para o SAP para a gente entender melhor esses caras, tá? Então, bora voltar aqui. Então, pessoal, só para... Opa, eu cliquei duas vezes aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse último cara aqui eu vou deixar like. Então, vamos ver se vai funcionar ou não isso aqui? Vamos dar um verificar aqui. Olha, ele não está funcionando. Por quê? Porque aqui o campo, né? Desconhecido. Esse campo não está contido em uma das tabelas indicadas, nem foi definido mediante uma instrução data. Então, pessoal, toda vez que você for utilizar o like, ele vai se referenciar, por exemplo, ao tipo que você está colocando aqui. Mas só que esse tipo, ele precisa estar criado dentro de uma cláusula data. Esse cara aqui, TYSTR, ele está criado dentro de uma cláusula type. Então, por exemplo, para funcionar, a gente teria que usar um cara que já esteja criado dentro de uma cláusula data, ou que ele já esteja criado globalmente fora do nosso programa, que aí é pela SE11, só que aqui a gente está vendo variáveis locais primeiro, tá? Então, para isso daqui funcionar, você teria que utilizar um cara que já está aqui dentro do data, que aí seria esse cara aqui. Então esse campo aqui, essa variável aqui, desculpa, ed aqui 200, ela seria como se fosse desse tipo aqui. Só que esse tipo aqui é desse daqui. Tá vendo que uma coisa vai puxando para outra. Aí vocês devem estar se perguntando, caraca, mas para eu criar uma variável, não sei o que, eu tenho que fazer isso tudo. Calma, gente, que vocês vão entender melhor quando eu falar de estrutura e tabela interna. Aí você vai entender o porquê desse AUE aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, vamos embora verificar aqui para ver se deu certo? Aí, beleza, ó. Tá vendo a diferença? Tá vendo, né? Você só pode utilizar o like se esse cara aqui, ou ele está criado globalmente na SE11, ou ele está criado aqui dentro de uma cláusula data, tá? Você não consegue utilizar like e o carinha ele ser um tipo, ser um type. Type no plural, tá bom, gente? Não confunda types com type, tá? Beleza? Então, bora fazer aqui mais coisinhas, né? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma outra paradinha aqui. Vamos criar aqui types, tá? A gente vai criar aqui uma variável, tá? De material, matnr01, tá? E ela vai ser like Mara, tá? Tracinho matnr, vírgula. Fabiano, o que que é esse tal de Mara? É maravilha? Não, gente. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim, caraca, que tabela maravilhosa. Ai, gente, sou idiota assim mesmo, tá? Desculpa aí. Deixa eu só copiar esse de cima aqui, que vai ficar melhor aqui para eu mostrar para vocês. Gente, a música tá muito alta, pessoal, é sem noção, cara. Tinha que... Nossa, eu ia falar uma besteira aqui, deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, beleza, gente. Vamos só verificar que está ok. Fabiana, então beleza, você me criou aqui uma variável aqui local, tá? MatNR, e ela vai ser aqui como se fosse do mesmo tipo aqui da tabela do SAP desse campo aqui. Nossa senhora, Fabi, caraca, agora... Mas aí, pessoal, a gente tem aqui o like e tem o type. E aí, qual que seria a diferença entre eles? A princípio,
Nesse exemplo aqui, a gente não teria assim tanta diferença assim entre os dois, tá? Mas iria ter diferença sim do jeito que a gente fosse utilizar, tá? Então, por exemplo, deixa eu só primeiro mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, se vocês olharem no código e ver algo assim, tracinho, alguma coisa, significa que isso daqui provavelmente vai ser uma tabela aqui do SAP, tá? Que a gente pode dar 2 cliques aqui em cima dela. Então, a gente vai só gravar aqui para não perder isso aqui que a gente escreveu, tá? Antes da gente mudar de tela. Então, ele joga a gente para essa tela aqui que é SE11. Se você olhar aqui, porque aqui está mostrando a transação SE38, né? Mas esse carinha aqui seria a transação SE11, tá? Se a gente fosse acessá-la aqui depois. Eu posso até voltar aqui e vamos embora acessar. A gente vai dar aqui /O, né? Para abrir aqui numa nova janela, SE11. Tá? E aí tá vendo aqui, ó, tabela do banco de dados. A gente vai escrever Mara e vai clicar aqui em exibir. E aí, beleza, tá vendo? Só que agora aqui ele já mostra que é SE11, tá? Porque tá partindo dessa transação. Da outra vez apareceu SE38 porque eu parti da transação SE38 para chegar naquela tela ali, tá? Então, beleza, gente. Então, aqui a gente tem esse campo aqui. Então, isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é o campo da nossa tabela Mara, tá? E esse daqui, ó, é o elemento de dados, que foi aquele negocinho que a gente falou antes, tá? Então, o elemento de dados aqui desse campo MATNR é o mesmo nomezinho aqui, até que quem criou deu o mesmo nome, a MATNR. Só que se a gente der 2 cliques aqui, a gente vai abrir esse elemento de dados. E quando a gente olha esse elemento de dados, ele é do tipo char comprimento 18, tá? Então, o MATNR, ele é simplesmente um char 18, ou ele é um C length 18, tudo bem? E ele tem até aqui um domínio, ó, que se a gente der 2 cliques aqui, a gente vai abrir o domínio. E aí a gente consegue ver, ó, a característica dele, a definição dele, ó, que ele tem 18 posições. Ele tem casas decimais? Não, tá? Não tem. E aqui, ó, aqui se você colocasse alguma descrição, tá? Mas como não tem, beleza, a gente volta. Essa daqui é a telinha do elemento de dados. Essa daqui é a telinha agora da SE11, tá? Então, o que a gente fez? A gente criou uma variável local que seja desse mesmo tipo aqui desse elemento de dados aqui, só que a gente botou aqui Mara tracinho matnr. Você poderia colocar aqui do tipo matnr direto? Também poderia, porque a gente tem um elemento de dados criado para esse cara, tá? Então deixa eu só voltar aqui, beleza? Então vamos embora fazer aqui mais uma coisa. Deixa eu só tirar essa pulseira aqui, que tá me atrapalhando, que é do Harry Potter. As Relíquias da Morte. Então vamos criar mais uma coisinha aqui, tá? Pessoal, só vou aqui copiar e colar, que vai ficar mais fácil para mim. Não, vou copiar e colar. Não. Vamos escrever aqui. Então, a gente vai fazer data. A gente vai criar aqui uma outra variável, só que ela vai referenciar a esse tipo aqui que a gente criou aqui em cima, esses caras aqui, tá? Então, eu vou botar só LFTY para ficar diferente aqui desse nome aqui de cima, tá? Aí eu pego aqui esse matnr101 e eu coloco aqui type e aqui LV. Beleza. Vamos criar outra aqui, tá? Agora a gente vai criar aqui um LV, que vai ser um like agora. A gente vai utilizar o like, né? Então a gente deixa aqui uns nomezinhos diferentes, só para a gente depois não se perder, tá? Deixa eu só dar um espacinho aqui para ficar um debaixo do outro certinho. Aí beleza. E aí agora eu vou botar um like aqui, nesse carinha aqui. Tá bom? Aí beleza. Nossa, a música tá alta, gente. Nossa, vontade de tacar uma... Deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos focar aqui no SAP, tá? Vocês acham que isso aqui vai dar certo? O LV, TY aqui, é do tipo desse carinha aqui de cima, que ele vai ser desse carinha aqui, tá? Ou seja, esse carinha aqui no final ele vai ser o quê? Um char tamanho 18, beleza? E esse carinha aqui que a gente está utilizando like, ó, a gente quer que ele também seja um char tamanho 18, porque esse 2 aqui, ele também é do tipo desse carinha aqui, né? Beleza. Então vamos testar aqui para ver se vai dar certo. E aí, pessoal, não vai dar certo.
Por quê? Porque eu falei para vocês que o like tem que ser um cara que existe globalmente ou localmente dentro do data. Esse carinha aqui, ele está dentro do data? Não, ele está dentro da onde? Do types, tá? Então, você não consegue utilizar o like com ele. Você só conseguiria utilizar com esse daqui, ó, que já está dentro do data, ó. E aí você deixa assim, beleza? E aí, se a gente colocar aqui para verificar, aí beleza, ok. Tá bom? Então, deixa eu só salvar isso aqui. Vamos ativar. E bora voltar aqui para o nosso slide aqui. Cara, a vizinha aumentou mais aí. Não sei se ela está escutando minha voz. Enfim, bizarro. E aí, beleza. Agora vamos ver aqui sobre a diferença aqui de estrutura para a tabela interna. Então, estrutura são objetos de dados estruturados de um tipo de estrutura simples, podendo ser uma linha da tabela interna. Então, pessoal, você imagina uma tabela do Excel. Estou colocando assim para ver se eu consigo abafar melhor, né? Estou com medo de sair o barulho de fundo aqui, gente. Desculpa. E aí, pessoal, ele está falando aqui o quê? Que a estrutura é o quê? Podendo ser uma linha da tabela interna. O que que significa? Que você tem lá a sua tabelinha lá do Excel. Você tem lá a tabelinha inteira lá, cheia de colunas e cheia de linhas. E uma linha daquela vai ser a nossa estrutura, que ela é uma linha da tabela. Então, ela vai vir com todas as colunas, tá? Com os tipos das colunas, beleza? Mas ela não vai trazer valor, não vai trazer cabeçalho, tá? Vai trazer só os tipos ali da coluna ali. Como se você recortasse uma linha dali e puxasse. Opa, essa daqui é a minha estrutura. Que também, pessoal, em alguns programas que vocês forem pegar por aí, possa ser que o programador ele tenha definido como uma work area. Esse daí também é um conceito de ser uma linha de uma tabela interna. Então, isso daqui que eu estou falando para vocês, pessoal, estrutura uma linha da sua tabela interna, beleza? Sua tabela interna. Não é uma tabela ali do SAP ainda. Pode ser depois, mais para frente a gente pode fazer isso daí, tá? Mas aqui eu estou querendo te falar aqui que você entenda esses dois caras, tá? Então aquela tabela Mara, ela é uma tabela transparente, ela é uma tabela da SAP, tá? Uma tabela da SAP. Agora essa tabela interna aqui, a gente cria ali uma estrutura do tipo tabela para a gente poder ali utilizar ali em memória ali em tempo que está rodando ali o programa, tudo bem? Tá? Então aqui, vamos só ler aqui para ficar melhor explicado. As tabelas internas fornecem o meio para selecionar dados a partir de uma estrutura fixa e armazená-la na memória de trabalho em ABAP. Então os dados eles são armazenados linha por linha na memória, e cada linha possui a mesma estrutura. Então, em ABAP, tabelas internas cumprem a função ali de matrizes, tá? Então, você não precisa necessariamente pegar dados diretamente de uma tabela transparente. Você pega os dados de uma tabela transparente e você joga para dentro de uma tabela interna, depois que você for fazer o seu select. Select, a gente vai ver algumas aulas mais para frente, tudo bem? Que aí a gente vai trabalhar essa manipulação aí de tabelas, inclusive aí de estruturas e tabelas internas, tudo bem? Então, essa daqui é a principal coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Então, aqui a gente também vai treinar umas coisinhas, tá? Então, bora aqui. Bora treinar aqui. Deixa eu escrever aqui estrutura versus tabela interna, beleza? Então, aqui a gente vai dar um Ctrl vírgula, tá? Beleza? Então, aqui eu vou mostrar para vocês o jeito mais rápido e fácil de criar a estrutura ali e a tabela interna, tá? Seria, vou botar aqui seria. Gente, tá alto pra caralho. Desculpa, acabei xingando. Então, pessoal, vamos lá, vamos criar aqui uma estrutura. Então, a gente, assim, nós brasileiros, geralmente criamos uma estrutura assim, é S underline o nome da estrutura. Mas se forem assim desenvolvedores mais antigos, que a gente só tinha documentação em inglês, você vai ver, por exemplo, começando uma estrutura assim, WA underline, ou então somente W, ou então a gente só pode ver somente o E, tá? O E de estrutura ali do ES, tá? Então, vou botar aqui S underline, e vamos fazer um exemplo aqui, S flight
E ele vai ser um type sFlight, tá? Esse daqui é uma tabela aqui transparente, tá? Do SAP, beleza? E quando a gente for criar uma tabela interna, a gente coloca aqui TI, tabela interna, ou vocês vão ver só com o T underline, tá? Ou então IT, que é interno table, que é em inglês, tá bom? Mas aqui para o nosso curso vamos utilizar assim, tá? Em português, de preferência. Então aqui a gente vai dar um like, tá? Aliás, olha, eu fazendo besteira aqui. A gente vai dar um type. Vocês nem avisaram que estava o T aqui, ó. Esquisito. Calma aí. Agora eu vi que avisaram aqui. Então a gente vai fazer o quê? Um type. Vai ser um ref2? Não, a gente quer o quê? Eita, aqui ficou um O. Vamos botar um I aqui, tá? Então, por exemplo, a estrutura ela vai ser do tipo dessa tabela aqui, ou seja, ela vai ser o quê? A linha dela vai ser do tipo daquela tabela ali. Então, se a tabela é ABCD, a linha dessa estrutura aqui, ela vai ser o quê? ABCD também, tá? Mas só uma linha, tá? Então, para que a gente tenha uma tabela interna que seja do tipo dessa tabela aqui, transparente, mas que ela tenha várias linhas para a gente poder manipular essas linhas, a gente vai colocar aqui um type table of. E a gente vai colocar aqui esse sFlight. Então, agora a gente tem aqui uma estrutura, que é uma linha, e aqui uma tabela, tá? Interna, tabela interna, tá bom, pessoal? Então, a gente vai agora verificar, tá? E aí, beleza. Verificamos, tá? Então, esse daqui é o tipo mais fácil, tá? Que aí você já cria já do tipo certinho lá da tabela que você quer trabalhar, que você quer trabalhar com os dados dela, tá? Com todas as colunas dela, tudo bem? Só que, poxa, eu queria criar um... Deixa eu ver. E se a gente quisesse criar, por exemplo, uma tabela interna com mais valores além da tabela sFlight? A gente quer colocar ali mais campos, tudo bem? Não são mais valores, mais campos. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que criar aqui um tipo, tá? E agora sim, a gente vai ter que utilizar esse begin off. E a gente coloca aqui TY sFlight. A princípio, parece que não faz sentido isso aqui que eu estou fazendo, tá? Mas vocês vão entender, tá? E agora a gente vai escrever include type sFlight. Porque esse include, ele está falando que a gente vai colocar todas as colunas dessa tabela dentro desse tipo aqui, tá? Então, a gente coloca um ponto aqui também. E agora a gente vai colocar o campo que a gente quer. O campo a mais que a gente quer. Então, a gente coloca aqui type de novo, campo novo, type I. Então, ele vai ser do tipo que inteiro. Então, aqui você vai colocar vírgula. E agora aqui você vai colocar um end of TYSFlight. Então, agora você acabou de criar um tipo que ele tem todas as colunas dessa tabela e mais essa coluna nova aqui, campo novo, tá? Do tipo inteiro, tá? Eu poderia colocar aqui coluna nova, né? Deixa eu colocar aqui coluna. Qual? Qual nova? Aí fica melhor, né? Coluna nova. Vou escrever inteiro aqui, coluna nova. Vai ficar melhor, tá? Se quiser, você pode dar um print aqui, se tiver com algum toque, tá bom? Aí, beleza, aí ele deixa assim, tá? E aí tá, tudo bem. Agora sim, a gente vai criar nossa estrutura, tá? Então, a gente vai criar aqui um ES, por exemplo. Aqui a gente já tem a sFlight, tá? Então, eu vou só copiar esses dois aqui, que vai ser meio que a mesma coisa, só que eu vou escrever aqui custom, tá? De customizado, beleza? E aí a gente verifica, e agora sim, ó, essa tabela interna aqui, ó, e essa estrutura aqui, elas têm um campo a mais, tá? Tem todas as colunas lá do sFlight, mais a coluna nova, tá bom? Do tipo inteiro, beleza? Mas, Fabiana, e se eu quisesse criar uma tabela interna aqui com os campos que eu quisesse, do tipo que eu quisesse? Beleza, a gente pode criar aqui também. Primeiro a gente tem que criar o tipo. Então, a gente vai fazer types begin of, tá? Vamos criar um aqui customizado. TI custom. E aí a gente coloca aqui a vírgula, coloca aqui já direto aqui o nome do campo, a N1, e ele vai ser o quê? Do tipo inteiro, tá?
E aí na outra linha a gente coloca um nome que vai ser do tipo string, tá? Aí coloca a vírgula, end of quem? TI custom. TI não, TY. E aí você coloca o campo aqui. A gente coloca aqui para verificar, ver se tem algum problema, não tem problema. E aí a gente faz a mesma coisa. Tem que agora criar a nossa linha da tabela e a tabela, tá? Tabela interna, tá? Toda hora eu tô falando isso para que vocês não se confundam, beleza? Só que agora não vai ser mais SFAT, vai ser esse aqui, ó, TY Custom, tá? Então a gente coloca aqui, TY Custom aqui. Você pode dar aqui um Pretty Printer para ficar legal, aqui já ficou um debaixo do outro certinho. E a gente coloca aqui para verificar. E aí, beleza, ó. Nenhum erro de sintaxe encontrado, a gente pode até ativar. Então, pessoal, hoje vocês aprenderam aí a diferença de data para type no singular, que é esse carinha aqui. A gente aprendeu aí types, para que serve, né? O types, você cria ali um esqueleto, né? De uma tabela interna que você quer utilizar ali dentro do seu código ABAP. Esqueleto, tá? E aí a estrutura é como se fosse o quê? Uma linha daquela tabela interna. Então, assim, se você pensar assim, que agora eu falei que o types é o esqueleto, a estrutura interna ela seria o quê? Um braço. E aí depois ela vai, tem outro braço, e a outra perna e tal, tá? Na verdade, sim, seria só um braço, tá? E aí a tabela interna, sim, ela seria completa. Aí teria cabeça, braço, tronco, perna, que aí seria tudo, tá? Então a estrutura era só um pedacinho da tabela, tá? Então seria um pedacinho do corpo inteiro, tá? Então acho que assim ficou melhor, né? Esqueleto aí, o nosso types, tá? A estrutura é um pedaço do corpo e a tabela interna é o corpo inteiro, tá? Acho que assim ficou melhor, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, agora nós temos aqui Bora Praticar, só que a gente já criou esse programa aqui, tá? O exercício 3. Pratique criando estrutura e tabela interna custom com vários tipos de variáveis. Então, a gente já criou aqui já com alguns tipos, que foi esse aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui no ABAP, que foi aqui o tipo I, inteiro, tipo string. E aí depois você pode ir criando vários ali com C, com X, com D, com T, e aí vai. E aí é por conta da sua criatividade. Então eu quero ver criatividade agora nesse próximo exercício aí, quando vocês forem me marcar lá no LinkedIn, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? A próxima aula a gente já vai ver mais detalhes aí da transação SC11, tá? Essa transação aqui, que a gente vai entender melhor aí o que é uma tabela de banco de dados, a diferença das tabelas. Não existe só tabela interna e tabela transparente, não. Tem outras aí, outras denominações que a gente vai ver, tá? A gente vai ver aí categoria de dado, grupo de tipo, domínio e por aí vai, tá? Isso daí vai ficar para a nossa próxima aula. E aí, se der tempo, eu posso entrar com select já, mas eu não sei se vai dar tempo na próxima aula, senão vai ficar só para outra, tá? Da de sexta-feira. Que a gente já começa a entrar no select, aí sim o negócio vai ficar legal. Aí vocês já são já Bapinho Júnior, praticamente. Tá bom? Tá bom, gente? Então deixa eu só voltar aqui. Cadê a... Voltar aqui no Charmander. É isso, pessoal. Essas aqui são as minhas redes sociais, tá? E eu gostaria de agradecer vocês. Eu espero que não, que não dê para escutar essa música horrorosa de fundo. Então é isso aí. Obrigada, futuro programador. E beleza, lembrando que você é maior do que tudo isso. Tá bom, gente? Continue aí se cuidando, tá? Quem não tomou a terceira dose, tome aí logo a terceira dose. Eu só vou conseguir tomar só lá para março, porque a minha segunda dose foi nossa, eu ia falar dezembro, mas foi em novembro, tá? E é isso aí, pessoal. Então, vejo vocês na próxima aula. Obrigada pela atenção. Então, bora que vamos que bora. Fui! Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Compartilha aí. Não esqueça de dar like e deixar o comentário, hein? Se não é inscrito, inscreva-se. Fui!